Louvado seja o nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado. Salve Maria. Minha saudação a você que está acompanhando neste momento pelas redes sociais e pelo canal dos melhores vídeos no YouTube. Este é o programa Bate-Papo, um programa com conteúdos variados, conteúdos para todo mundo, ou seja, não precisa ser conteúdo religioso, aqui é conteúdo para toda a família, para todas as pessoas, com assuntos da sociedade, assuntos, enfim, assuntos variados. O assunto que a gente vai tratar hoje, gente, é um assunto que desde a época da escravidão, podemos assim dizer, é um assunto que gera polêmicas, é um assunto que gera bastante comentários. Então, o assunto hoje é sobre religiões. Exatamente isso, gente. É o assunto que iremos tratar hoje. Por quê? Porque a gente sabe, né, que muitos países têm, né, religiões próprias, né, do lugar. Né? O Brasil é o único país que, segundo alguns estudiosos, desde o princípio, né, é o único país que não tem. Sendo que os indígenas eram os primeiros habitantes que habitavam aqui no Brasil, ou seja, que já tinham suas crenças, suas tradições próprias, então eles já acreditam-se, né, melhor dizendo, que habitavam no Brasil desde da época de Cristo até antes de Cristo, acredita-se que já habitavam aqui, ou seja, já tinham tradições próprias, já tinham sua fé própria, ou seja, tinham suas crenças próprias. Então, mas isso nunca foi provado que esta poderia ser, né, a fé oficial do Brasil, que no caso não se tem. Então, hoje nós vamos tratar sobre esse assunto, que como o Brasil também é conhecido como terra de Santa Cruz, mas ao mesmo tempo é conhecido como um país coração de mãe, que sempre cabe mais um, que de fato é o fundamento do Brasil mesmo. Um país que sempre cabe mais um, é um país que recebe muitas pessoas de várias nacionalidades. Então, a gente vai tratar hoje por quê? Existem muitos preconceitos mediante essas religiões. E muitos, né, que, como eu costumo dizer, né, cada um tem a sua. Só que o problema é que muitas pessoas não enxergam isso. Acham que a sua é melhor e a do outro não é melhor. Então, a gente vai tratar hoje por quê? É um assunto, como eu disse, bastante polêmico, sendo que o Brasil não tem uma fé própria. Por mais que é chamada de terra de Santa Cruz, não quer dizer que o Brasil é exatamente o Brasil não é exatamente uma terra disso, porque a religião cristã, o cristianismo, como falando em português mais claro, chegou ao Brasil através dos portugueses. Você, professor de história, sabe muito bem disso. Está no livro de história, quem já estudou história, quem é historiador, estudioso, sabe muito bem que o cristianismo, né, o catolicismo, podemos assim dizer, chegou ao Brasil através dos portugueses, né, que vieram de Portugal, que, como todo mundo conhece, ele escravizou os índios, como os índios não deu certo, foi lá trazer os negros e assim por diante. Então, o cristianismo chegou ao Brasil através dele, mas antes disso, não se tem registro nenhum de religião nenhuma. Então, ou seja, mas também podemos se dizer que os índios foram os primeiros que tinham, né, a fé dos índios. Podemos se dizer que era a primeira fé que tinha no Brasil. Mas antes de continuarmos com esse assunto, gostaria de saudar a irmã que está conosco agora nesse momento, ao Corintiano Notícias, que também está conosco nesse momento. Minha saudação a todo o povo corintiano, né, toda a nossa nação, né, que eu nem sei se ganhou o jogo ontem aqui em São José dos Campos, né, na Copa São Paulo, mas depois vou procurar saber, mas até eu estava jogando aqui no Martins Pereira, então pena que não deu para ir por causa desse negócio da pandemia, não deu para arriscar muito, não deu para assistir o jogo lá, mas enfim. Mas voltando aqui ao contexto, minha saudação irmã, né? Hoje o assunto é daqueles, gente. Como eu disse, né? Para quem está pegando agora, o assunto é religiões. Então a gente vai tratar. Não sei se a irmã já preparou o conteúdo que ela vai falar aí, né? Que o assunto hoje é daquele. Você vai aprender muito, você que tem em casa.
Vou falar Sim. alguma coisa. Aqui estamos. Estamos com problema no sinal, você já deu para notar. Aqui caiu um pouco. O que aconteceu? Então, aqui estamos nós corintianos. Hoje, como meu irmão falou também, eu saúdo a todos que estão participando com a gente. Hoje a gente vai falar sobre religião, né? E que Deus guie a Sim, nossa conversa, né, irmão? Guie a sim, nossa conversa e nos dê muita sabedoria para falar sobre esse assunto, né? Que é importante sim. também. Né? Que E falam é um que às assunto vezes. polêmico, né? Uhum. Que falam que religião não Porque, se discute, eu acho ao contrário, religião se discute sim, não dentro de brigas, nem de discussões, nem exato, de uma religião melhor que a outra, não. Mas a gente vai exato. fazer isso hoje aqui, né, irmão? É. Nós somos Porque todos se você perdão. observar, se você observar bem assim que tem em casa, religião é mais ou menos, podemos, pelo menos no meu particular, costumo classificar religião como cultura. O brasileiro, o brasileiro ele é bastante dividido nesse sentido, porque quem vai na região norte, nordeste, você vê que a cultura desse povo que mora nessas regiões do Brasil é uma cultura diferente. O modo de falar, a linguagem é diferente. Eu vou citar o exemplo aqui da prima da irmã Josineide, a Maria de Fátima. Se você for lá em Pernambuco, você vai ver que a comida que eles consomem lá é diferente da que a gente come aqui em São Paulo. A Sim, linguagem, até a na forma que eles Espanha, irmão, falam, em qualquer lugar. a expressão que eles falam lá em Pernambuco é diferente. A gente fala um português aqui de um jeito, eles já falam de outra forma, tem umas palavras diferentes, porque a cultura é diferente. É o mesmo Brasil, só que a cultura é diferente. Na fé é a mesma coisa. Os A fé, sotaques como são assim? diferentes. É exatamente, a forma de falar, o sotaque é o mesmo sentido. Sim, Então, gente, no caso da fé é a mesma coisa. Que nem, como eu sempre costumo dizer, ninguém tem certeza do que vai acontecer do outro lado. Por isso que não dá para falar que o ateu tá certo, que o budista tá certo, que o espírita tá certo. Não dá para dizer porque ninguém tem certeza. Somente quem já foi pode dizer, mas até aí não foi provado e ninguém veio voltar para contar como é que é. Então, a gente não tem como provar nada. Então, por isso que eu sempre costumo dizer que a gente tem que sempre ter respeito, que o que mais destrói as pessoas, tanto no Brasil que até fora do Brasil, é o respeito. Desde antes de alguns vão, Cristo, a né? gente. É, Alguns exato. vão pelo se deixar tocar também, né? Às vezes só por sentimento, por deixar se tocar. Mas, né, outros vamos mesmo pela identificação, né? Outros também por É, identificação, outros por sentimento, porque se sente bem dentro daquela religião, se encontra naquela religião, ou sim. porque tem alguma necessidade, né? Que nem os E espíritas, aqui a né? gente. E nesse programa, para você que está acompanhando, eu vou explicar também, gente, que, que exatamente tem um detalhe que é bastante importante, que às vezes a gente não percebe, mas o acolhimento é o que às vezes faz com que a pessoa, que eu já vi muita gente falar que, fulano migrou para outro lugar, só que você não sabe o porquê que aquela pessoa fez isso. E eu vou explicar aqui o porquê disso, que é uma coisa que muitas vezes falta aqui e as pessoas vão buscar em outro lugar isso que falta. E não é falta de fé, eu vou explicar. Bem, mas voltando ao contexto, né, quando a gente se fala em religião, a gente fala de várias, né, várias, várias e várias. E geralmente, né, tem algumas que são tradicionais, né? O exemplo disso é a religião hindu, que tem lá na Índia, né? Que inclusive uma santa católica, inclusive teve no meio dos hindu, e ela usou uma técnica bastante conhecida que a gente pode classificar como ecumenismo. E quem que é essa santa? Santa Teresa de Calcutá, também conhecida como padroeira da Pastoral da Acolhida, né? Madre Teresa de Calcutá. Ela, dentro da missão dela, ela foi evangelizar, foi levar Jesus Cristo lá no meio dos hindus. Só que, se você observar bem, quem já assistiu o filme dela sabe, que ela não, em momento algum, falou o nome de Jesus lá. Por quê? Ela soube respeitar a fé deles. Ela não foi lá pregar uma religião, ela foi pregar uma coisa que é importante em qualquer religião, a caridade, o ajudar o próximo, que foi a missão dela.
lá, né? Tanto que quando ela faleceu, todos os indianos, lá hindus mesmo, né? Que acreditam em mais de 1000 deuses, que são os deuses que eles creem, todos os indianos foram ao cortejo no enterro dela, crianças, adultos, idosos, foram todos no cortejo do enterro dela, porque ela era muito querida por eles, porque ela ajudou na caridade, como não existia muitos médicos naquela época, cuidou daqueles que a sociedade desprezou, os enfermos, os doentes de uma forma geral, os pobres. Então, ela exatamente evangelizou nesse contexto. Mas lá, como eu disse, você não viu ela falar de fé, não viu falar de nada disso. Ela simplesmente respeitou até algumas tradições deles lá, ela seguiu, só que sem largar sua própria fé. Uhum. E é o que eu achei interessante nisso. Porque, como eu disse, né, lá a crença lá é diferente. Aquela novela que a Rede Globo transmitiu em 2009, Caminho das Índias, mostra bem a cultura deles, né, como é que é, a roupa, a comida, até a água que eles se batizam, né, que até eles creem que é água abençoada, né, que é o rio Ganges, né, que é o principal rio da Índia. Lá você viu, né, que lá na crença deles, lá eles muitas coisas lá eles batizam, tomam banho, até mesmo a cinza dos defuntos eles jogam lá, porque na crença deles eles conseguem, a pessoa vai direto, né, lá pro lugar que eles acreditam que fica, né, uma pessoa que morre, né. Logicamente, algumas coisas da novela, isso aí eu já procurei saber exatamente com um sacerdote indiano mesmo, e ele me garantiu que hoje já não tem mais, só numa certa região da Índia que ainda segue essa tradição, que são os Dalits e os Brahmanes, ou seja, os impuros e os puros. Só que, na visão deles, tem uma diferença. Os impuros são aqueles no, que a gente classifica como os mendigos, né, os moradores de ruas. Esses, na visão deles, são os impuros. E os puros são aqueles que estão dentro da média da sociedade, né? Ou seja, aqueles que têm algum professores, comerciantes, que têm esse tipo de trabalho, na visão deles, esses são os puros. E os impuros são esses que ficam à margem da sociedade, que é o que vemos muitos. E nós somos considerados como os estrangeiros, né, para eles, mas isso é só um detalhe básico, né? Voltando aqui, gente, a deles é uma religião grande, né? A tradição é interessante, só que o que eu acho interessante no sentido é o respeito, né? Que a gente tem que ter, né? No caso, a Madre Teresa, voltando ao contexto, ela soube respeitar essa tradição, por mais que é bem diferente da nossa, de olhar para o Brasil, eu acho interessante que ela respeitou tudo bonitinho e soube se dar bem. E aqui voltando ao contexto, depois se a irmã quiser falar mais alguma coisa, aqui é o que a gente pode aprender com ela é exatamente saber respeitar. Não estou falando que é uma coisa que a gente sempre tem que fazer, além de respeitar, como é que eu posso dizer? Agora me fugiu a palavra, desculpa. O que a gente tem que fazer além do respeito é a tolerância. É essa a palavra, é a palavra que tinha fugido, a tolerância. É. Porque hoje em dia, isso eu já escutei vários padres falando que eles respeitam, né? Lógico, não recomenda fazer aquilo, mas de fato respeitam. E é o que a gente tem que fazer. Nós mesmos, eu, irmão, somos cristãos, mas nós respeitamos o outro, porque é o que é o correto mesmo. Porque até se você buscar no livro do Apocalipse, eu não me lembro o trecho lá que fala, né? Que veio as pessoas que vão até Deus é a gente que vem do norte, do sul, coisa assim, se não me engano. Lá fala, ou seja, que vem povos diferentes. E aqui, de fato, se a gente for olhar todas as religiões, são pessoas de crenças diferentes, mas que, no caso, pelo menos que está no Apocalipse, é que vão até Deus, né, no dia do juízo final. E é exatamente o que acontece, né? Aqui a gente somos culturas diferentes, idiomas diferentes, tudo diferente. Até eu acho que a irmã viu a frase que eu coloquei aqui nas redes sociais. Somos diferentes, mas ao mesmo tempo somos iguais. E aí
Até eu coloquei, expliquei o sentido dessa Só um frase. minuto, Inclusive, tá, irmão? ah, inclusive em breve, nós teremos aqui no canal dos Melhores Vídeos, para quem está acompanhando pelas redes sociais, em breve nós teremos o programa Reflexões, que são frases, né, algumas de minha autoria, que eu vou explicar o sentido dessas frases. Inclusive essa, né? Somos diferentes, mas ao mesmo tempo iguais. Por que somos diferentes? Diferentes somos, né? Altura, cor, raça, etc, etc. Somos diferentes, mas ao mesmo tempo somos iguais. Por quê? Através da diferença, a gente aprende, um aprende com o outro. Eu aprendo com você, a irmã aprende comigo e assim por diante. Um aprende com o outro, nesse aprendizado acaba nascendo o que eu chamo de ecumenismo. Então é importante, né, a gente reconhecer a diferença, mas ao mesmo tempo ver a diferença, a igualdade, ou seja, unir, né, o útil ao agradável. Se todos fossem iguais, talvez não seria legal, né? Então ficaria tudo meio chato, meio enjoativo, se fosse todos iguais. Então é importante a gente ter a diferença. Nesse contexto, né, da religião também assim, engloba isso que eu acabei de falar. Somos diferentes, somos iguais. Mas, como eu estava dizendo, aqui no Brasil a gente tem a gente tem um privilégio de ter vários tipos. Né? Aqui no Brasil, se você for lá no bairro da Liberdade, aqui em São Paulo, você pode observar que no bairro da Liberdade é um bairro onde os nipônicos, né, também conhecidos como japoneses, residem. E lá você vê, né, que lá tem a cultura deles, né, lá tem muitos restaurantes japoneses, inclusive eu já vi no programa Pânico da Band, que lá tem, né, os restaurantes. A cultura japonesa está ali. Eu acho interessante isso, né? Ou seja, um pouco do Japão, né, que quem já foi lá sabe como é um pouco do Japão aqui em São Paulo, ou seja, no Brasil. Então, aqui mesmo na nossa cidade, né, o nosso mercadão aqui, né, a maior parte é japoneses, né, que trabalham ali, ou seja, eu acho interessante isso, que já une culturas diferentes, linguagens diferentes, até uma crença diferente. Então, essa é importante. Quando ele está falando de tolerância, o que tem que destrói muito a sociedade, que meu ponto de vista, não sei se a irmã tem o mesmo ponto de vista, é a tolerância. Eu já vi tanto caso, tantas críticas, né? Uhum. Sendo que isso vem antes de Cristo, que se você observar bem lá os hebreus passaram por isso, né? Porque eles viviam no Egito, que hoje é continente africano. E eles passaram por isso também, né? Porque os egípcios já enxergavam eles de forma errada. E como eles também enxergavam os egípcios de forma errada. Então ficava aquela briga. E aonde acabou dando no que deu. E hoje não é muito diferente. Por exemplo, a gente vai num certo lugar, a gente vê café diferente, principalmente os que eu chamo de fanáticos, primeira coisa que faz, já tira a primeira pedra. Uhum. E aí entra a Sagrada Escritura, né? Para quem é cristão sabe muito bem. Quem não tem pecado, lance a primeira pedra. Então, e hoje vemos muito isso, né? Pessoas que acham que aqui tô salvo, aqui tá garantido. E não, vamos falar a verdade, ninguém tá garantido. Quem que tá com a certeza que tá salvo, quem tem certeza até mesmo do outro lado? Ninguém tem. Então a gente tem que sempre saber tolerar. Uma das religiões que mais são apedrejadas no Brasil é a irmã, como professora, se bem que ela não dá aula nessa matéria, mas ela conhece bem a história, que é as religiões africanas, que aqui no Brasil tem muito, né? Então, na aula de história, se você observar bem, essa cultura que muita gente classifica como pagã, ela é da cultura africana, ou seja, era da tradição deles desde o princípio, só que como na época deles era proibido eles cultuarem os deuses deles da forma, então eles adaptaram, né?
Até não é tanto que se você for num lugar desses, você vai encontrar, né, imagens de santos, assim como de Nossa Senhora, como de Santo Antônio, São Benedito, porque eles tiveram que adaptar devido à proibição da prática religiosa lá onde eles faziam as práticas. Por quê? Naquela época era bem rígido, na época da escravidão, só podia ter uma religião só, não era aberto como é hoje. Então, eles, por causa disso, eles tiveram que adaptar, e é onde hoje, né, você vê muito, né, no filme do Mazzaropi, por exemplo, né, tem não sei que não lembro o nome do filme agora, lá inclusive você pode observar que tem mesmo Santo Antônio, Senhora Aparecida, porque tudo remete, né, ao estilo, né, africano. Então, eles adaptaram isso devido a essas regras que tinham no passado. E eles, hoje em dia, né, são muito apedrejados por isso, né? Porque muita gente já classifica como pagão, como isso, como aquilo, e assim por diante. Mas isso a gente também está errado. É Então, a gente verdade. tem que também, né? É, tem religiões que são nascidas da África mesmo, né? Que nem esses que Sim, muitos imitam lá na Bahia, esse umbandista que tem, né? Essas sim. religiões assim, Que né? são, que são de cunho africano. De cunho africano. E é verdade, lá na África eles são muito perseguidos, tanto de religião, né? Os cristãos, Sim, né? Missionários são sim, muito perseguidos. sim. E aí que a gente vê, o que o irmão tá falando é verdade, É. né? Que essas religiões africanas são principalmente perseguidas porque desde que na época da escravidão, todo mundo sabe, né, que a igreja colonial ela era única, né, que na época no Brasil não existia outro tipo de religião na época da escravidão, era somente a igreja católica colonial, que todo mundo sabe, né, tanto os professores de história, quem dá aula de história sabe muito bem disso, que era a única que tinha no Brasil. Então, logicamente, os barões do café, que eram as pessoas mais ricas que tinham na época, eles, por serem cristãos, então eles proibiam os escravos, né, que não tinham autoridade nenhuma, porque os escravos, o nome já diz, né, escravos. Uhum. Então, eles eram proibidos de cultuar na sua fé. Então, eles usavam, né, imagens como de Nossa Senhora, como São Benedito, São Jorge, que é principalmente que é a mais criticada de todas, é a imagem de São Jorge, usavam exatamente para cultuar a sua fé, ou seja, para enganar os, os barões do café para poder cultuar a sua fé. Ou Uhum. seja, porque eles não tinham o direito. Hoje, graças a Deus, eles têm, né, o direito deles de praticar a fé deles. Lógico, tem muita gente preconceituosa que tem preconceito com a fé deles, mas que desde o princípio eles praticavam isso. Pode procurar qualquer livro de história, ou como professor de história, que você vai ver que faz parte da cultura deles. E eles trouxeram para o Brasil por quê? Eram escravos, né? Vieram ao Brasil, infelizmente, para trabalhar de forma forçada, de forma braçal, e acabaram trazendo na sua fé para cá. E hoje tem muitos adeptos, né? Alguns que são descendentes, outros que se adaptaram, e assim vai. Então, hoje são vários, né? Qualquer canto, mas inclusive na Bahia, né? Que foi, acredita-se que foi por lá que a escravidão chegou no Brasil, né? Então, por isso que lá você vê muito, né? Lá em Salvador mesmo, tem uma amiga que da Ordem Terceira do Carmo que mora em Salvador. Ela me contou lá que tem muitas baianas do Candomblé, né? Que praticam, né, na igreja do Senhor Bonfim. Lá mesmo elas fazem a lavagem da escada da igreja, que faz parte da tradição do Candomblé, né? Que é uma das religiões de cunho africano que veio para o Brasil, né, através da escravidão. Que até eu acho interessante, né? Eu não conheço a Igreja do Bonfim, mas acho interessante essa união, esse ecumenismo entre a Igreja Católica Romana com o Candomblé. Né? Acho interessante essa união que só na Bahia que você encontra esse tipo, né? Que é essa união. Que eu não entendo muito bem o sentido É disso, como o mas faz irmão parte da falou, né, tradição. irmão? O ecumenismo. É, Às vezes nascem é, religiões dentro de outras religiões, né? Como foi com o exato, protestantismo, né? Que é os exato, evangélicos, os nossos, exato. que a gente fala que são nossos irmãos protestantes. Então, que Sim, nasceram daí, né? Que, é, que nasceram de dentro da igreja, foi um bispo, né?
que Sim. Martinho ele Lutero. daí e fundou o protestantismo, que hoje tem muitos que fazem aí, abrem, daí nasce o pastor, né, que diz que são pastores, Sim. pastoras, e que eles dentro de casa mesmo, aí começam a juntar grupos. Hoje eles estão fazendo mais igrejas, né, do Sim. jeito deles lá, né, irmão? Mas é Uhum. que daí nasce, né? Nasce do protestantismo. E falando de religião, eu acho muito importante porque todos temos que ter uma religião. A gente sabe que é um só Deus, Sim. né? E a gente precisa de uma religião para a gente ter mais essa vivência, ter mais essa espiritualidade, ter mais essa intimidade com Deus, né? De buscar. Nós somos católicos, a gente sabe que a gente é, tem que ter essa vida de oração. A gente precisa de algo, né? De algum ser espiritual, de alguma coisa assim, que alimenta o nosso espírito, né? E que faz a gente buscar, né? Viver isso, viver a fé. A gente precisa. E para a gente ter uma religião também, a gente tem que conhecer sobre uma religião, tem que conhecer sobre a religião, né? Senão, por que que a gente vai seguir se a gente segue, às vezes tem regras, às vezes tem modos de viver naquela religião, você tem que ter aptidão, às vezes, não, você tem que ser, assim, a gente fala assim, né irmão, entre aspas, assim, a gente tem que ser apto, pode, assim, alguns pedem isso, né, porque outras religiões nascem também do dinheiro, né, que eles, né, muitas religiões, assim, e algumas, tudo isso, a gente precisa de Deus, a gente precisa ter algo para seguir, né? E se a gente acha a Sim. religião certa, a religião que a gente se identifica, aí faz muito bem mais para o nosso espírito, né? Para a gente viver, assim, para a gente ter mais vida assim, interior, né? Para a gente ter algo que a gente possa contar, além dos que estão do nosso lado, em um ser superior, né? Que é Deus. Então a gente precisa disso, né, irmão? Falando de É, que nem religião, você, é é que nem você isso. tinha comentado sobre, você tinha comentado sobre o protestantismo. Se você observar bem, né, por onde começou também tem tudo a ver com, acabei de falar das religiões africanas, porque também começa lá atrás. Do Por quê? ecumenismo, né, irmão? Porque tudo começa, se você observar bem, até a famosa liberdade de expressão começa lá atrás. Que a gente sabe, né, que a Igreja Católica, desde o princípio, era a única, né, que até o próprio Cristo fala. Que a primeira, e de fato, no Brasil, foi a primeira mesmo. Só que as outras religiões vieram depois dela. Por que depois dela? Acredita-se que o Lutero foi o principal, né, o liberador, podemos assim dizer. Porque Lutero, como a irmã acabou de falar, né, que até ela foi um bom ter acrescentado isso, que Lutero, ele era um bispo da igreja, né, que devido a algumas coisas que ele viu, né, que ele não concordava, que ele discordava, né, que Falta era algumas obediência, coisas, né? Ele não quis obedecer. exatamente, porque na visão dele, a igreja tinha que seguir o quê? Tudo de forma ao pé da letra. Que até vários sacerdotes, pode procurar qualquer padre, qualquer bispo, ele vai falar a mesma coisa. Que a gente não deve ler a Bíblia e levar ao pé da letra. E Lutero, ele queria levar ao pé da letra, cada traço que diz. Só que a igreja também tem a tradição, ela não segue só a Bíblia. Ela também tem a tradição própria, que até o catecismo, o esqueci o nome do outro livro lá, como é que chama? O Código de Direito Canônico, ou seja, ela tem as suas tradições próprias, seus documentos próprios. Só que Lutero, exatamente como ela falou, desobediência, por causa disso, ele largou mão, né, abandonou a igreja, só que ele não agiu sozinho, porque a gente vê essas diferenças dentro da igreja evangélica, porque ele E não agiu muitas sozinho, ele agiu coisas, junto. irmão, né? Desculpa cortar. Muitas coisas ele tomou da Igreja Católica. Ele pegou da Igreja Católica, que aí veio ele fundou o protestantismo, né? Que muita gente segue hoje. É, E a gente não é contra, mas muita coisa foi pega aí, porque da inspiração do que ele tinha vivido ali foi o que veio surgir essa religião. é. Que ele, inclusive, né, não agiu sozinho, né? Ele foi junto com Calvino e com mais um outro que eu não me recordo o nome. Foram os três que se voltaram contra a igreja e fundaram sua própria igreja. Só que aí vem um detalhe interessante. Por quê?
se você observar bem, entre os evangélicos existe uma divisão também entre eles. Não só eles entre nós, mas entre eles existe uma divisão. Por quê? Existem os luteranos e os calvinistas. Os luteranos O irmão quer reconhecem, né, que Nossa Senhora. o irmão quer que eu fale ali uma explicaçãozinha que tem sobre o cristianismo evangélico. Ali está falando assim, ó, evangelismo ou cristianismo evangélico é um movimento cristão protestante surgido no século XVI, depois da Reforma Protestante, tornando-se uma vertente organizada com o surgimento dos metodistas entre os anglicanos, dos puritanos entre os calvinistas, e isso. É uma explicaçãozinha ali que tem. Então, é exatamente isso que eu acabei de citar Calvino, então é exatamente por isso. Porque, que nem eu falei, os luteranos, eles têm, lógico, Maria é sempre um ponto de divisão, né, entre os católicos e eles. Só que tem uma diferença, os luteranos, quem é da igreja luterana, respeita, né, vê as qualidades, né, de Nossa Senhora, né, os lados positivos, no caso, de fato, ela era virgem, que até está na Sagrada Escritura, tudo. Por mais que tenha, eles reconhecem que ela não é deusa, como muitos acusam a gente que fala que é deusa, coisa. Nisso eles reconhecem. Já os calvinistas já vê de forma distorcida. Distorce totalmente tudo, né? Até o que está na escritura eles distorce. Que acha que Maria é uma qualquer, que eu já escutei muito isso, e de fato, que é Também já a visão escutei. que os calvinistas já vê dessa outra forma. Por isso que tem essa divisão entre eles. Os luteranos, até a igreja católica, até, né, respeita tudo, bonitinho, com respeito aos calvinistas, mas é mais tolerável os luteranos, né? Até que aqui em São José dos Campos teve um culto ecumênico, né, que foi o nosso bispo, né, o Dom José Valmor César Teixeira, junto com um pastor da igreja luterana, né, daqui de São José, né, os dois celebrou junto em um culto ecumênico, né? Até achei interessante, eu não consegui ir, né? Foi a primeira vez, depois que o Papa Francisco assinou, né, a união da Igreja Católica com a Igreja Luterana, e foi que o nosso bispo, junto com esse pastor, fizeram um culto ecumênico, né, entre católicos e evangélicos juntos. Eu achei interessante por isso. Foi exatamente essa união. Tem essas diferenças? Tem. Mas, né, nesse contexto, ah, acho interessante porque a gente, né, crê num só Deus, que nisso aí não dá para negar, né, que é a Santíssima Trindade, Pai, Filho e Espírito Santo. Mas aí, por mais que tenha essas diferenças, também tem, né, o lado unificador, né, que é o respeito. Né? Então, é isso que a gente até aí, por isso que eu acabei de falar, né? Tem essas diferenças, mas também tem o lado único. Por mais que, além dessas daí, também tem umas que até eles mesmos, né, discordam um pouco, que são os testemunhas de Jeová, que são, não se sabe de como que surgiu, né, não sabe o certo, né, não sei direito como que surgiu, e também tem os adventistas, né, que seguem a tradição judaica, que daqui a pouco a gente vai falar um pouquinho também. Ou seja, essas duas vertentes, de fato, não tem praticamente nada a ver com eles, porque são chamados de pré-protestantes. Eles não são protestantes redondamente, mas são pré-protestantes. O Então aí que sistemático, né? nem os próprios protestantes, né, concordam com eles, porque a visão deles é um pouquinho mais distorcida que a dos próprios. Né? Então aí acaba tendo, até eles têm essa divisão, né? Não concorda muito com a visão deles. Então, Uhum. mas como eu acabei de Os falar, né, então, testemunhas de Jeová, irmão, tem muitas coisas que eles não aceitam, que nem sim, assim, esse negócio de doações, de doação de sangue, isso daí eles não estão para isso, né? Eles não ajudam com essas coisas. sim, Mas eles estudam muito Bíblia e eles acreditam muito no paraíso, né? Que é um sim, lugar lindo, cheio de árvores frutíferas, assim que eles sim, mostram para a gente, né? Mas nós não somos ninguém para dizer como é o paraíso, né? Nós exato, acreditamos que daqui a gente tem a vida, a gente vai ter a vida eterna e a gente vai se encontrar com Deus, né?
E a gente também sabe, nós cristãos católicos também acreditamos que existe o inferno, que existe o céu, sim. até o limbo dos ninhos, né, que até está no catecismo. E para eles, só que para eles, os testemunhos de Jeová vê o céu de outra maneira, né? Eu acho que eles já veem isso aqui já na Terra, né? Eles querem viver isso aqui na Terra, né? Então é isso que eles querem apresentar para a gente, né? E só lá É, em cima a gente pode viver sim o céu aqui na Terra, né? Que a gente fala assim, que nem falam também. E a religião também nossa fala sobre isso. Mas quem sabe de todas essas coisas é Deus, né? E a gente vive agora o momento presente, né, irmão? A gente vive segundo tudo o que a religião nos mostra. Só que os testemunhas de Jeová, eles têm isso diferente. Eles querem viver isso aqui já, né? Para eles, o paraíso vai ser, né? Eles, não sei, eles veem assim de uma maneira que de paz, né, irmão? Assim que isso, é assim que eles veem. a explicação é simples, né? Que não é tanto que o batismo que eles conduzem não é aceito na Igreja Católica, por quê? Eles batizam em nome de Jesus, né? Como se fazia no Antigo Testamento. Uhum, Só que não é aceito por isso. Já o batismo que vem da igreja evangélica, ou seja, igreja protestante, quem vem de lá, o batismo é aceito por um motivo só. Porque é batizado em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Ou seja, esse batismo é aceito deles, por si só, em nome de Jesus, corta totalmente o sentido. Que é o que? A Santíssima Trindade, que é o que a gente crê, né? Tanto os evangélicos, tanto nós, criemos na Santíssima Trindade, Pai, Filho e Espírito Santo. Um Deus em três, ou três em um. Então, essa é a diferença que acaba dividindo. E outra coisa que tanto os evangélicos, tanto eles não creem, é o purgatório, que de fato esse não está na Bíblia, mas tem alguns trechos que também dá para a gente observar. Né? Que lá Jesus fala, né? Que o único pecado que não tem perdão é o pecado contra o Espírito Santo. Ou seja, que existe uma espécie de purificação. Porque uhum. Sim. ninguém vai assim totalmente puro para lá. Né? Que mesmo a gente confessando, mesmo estando em estado de graça, a gente é impuro. Que nem, por exemplo, uma criança que machuca o joelho, depois que sara fica a cicatriz. Ou Uhum. seja, e o purgatório é onde a gente purifica a nossa alma dessa cicatriz, né, do pecado que fica. Quem morre em estado de graça. Agora, quem morre em pecado mortal, isso aí, tanto o testemunho de Jeová, tanto o evangélico, tudo acredita no mesmo sentido, o inferno. Isso aí não dá para negar que vai mesmo. Então, isso é o que a igreja ensina também, está no catecismo. Então, sempre importante o estado de graça. Só que na nossa visão, tem essa purificação que é para quem está em estado de graça. Por isso que é importante sempre, né? Vigiar e orar nesse sentido, que é o que Cristo também fala. Ali Outra fala, religião. irmão, ali falando para terminar sobre os testemunhos de Jeová, ali também fala assim, ó, é dirigida pelo corpo de governante. Eles se reúnem mesmo. Sim, Não sei quanto, mas uma vez eu já passei. sim, Eu tive meu ex lá, ele era testemunho de Jeová, um ex-namorado que eu tive, e ele uma vez nós passamos assim, eu cheguei a passar só porque eu estava no banheiro mesmo, eu entrei, mas eu não. E eles, o irmão, lá ele é dirigida mesmo por um corpo de governantes que são pessoas, são um grupo de anciões, né? E ali está falando assim, um grupo de anciões em Warwick, Nova York, que determina todas as doutrinas, com base em sua análise e interpretação da Bíblia. Eles preferem usar sua própria tradução, a tradução do Novo Mundo das Escrituras Sagradas, embora também citem ocasionalmente outras versões. O grupo crê que a destruição do sistema do mundo, que eu falei para o irmão, do mundo atual, em ocasionalmente é, a destruição do sistema do mundo atual em Armagedon é iminente e que somente ao se estabilizar o reino de Deus na Terra haverá solução para todos os problemas da humanidade. Foi o que eu falei é, para o e irmão. agora,
É que você tocou a questão do Armagedon, só para quem não sabe, Uhum. até tem uma dupla sertaneja que gravou essa música, agora não lembro da dupla, mas o Armagedon, como um todo, que está no livro do Apocalipse, é simbólico. Tem muita coisa ali que você não deve levar ao pé da letra. Acabamos de falar isso sobre o Uhum. Martin Lutero. Que ali é tudo um contexto simbólico. Não dá para dizer que vai. O Armagedon ali, naquela novela da Record, o Apocalipse, mostrou como um robô. Não é bem um robô. Não dá para a gente ter uma noção do que é. Uhum. Mas a gente tem que tomar cuidado com a forma que a gente lê. Mas aí, voltando ao contexto, a gente respeita, né? Que aqui o foco aqui é explicando um pouquinho, né? Uhum. Agora, mas mudando um pouco de assunto, né? Nesse mesmo contexto, outra religião também, gente, que é bastante interessante, que segundo a própria igreja ensina, que é onde nasceu tudo, é a religião judaica. Ou seja, dali nasceu o cristianismo, onde surgiu tudo. Por quê? Os primeiros hebreus, né, da Bíblia eram, na verdade, os atuais judeus de hoje, os mesmos judeus, né, que a gente vê hoje, da época de Cristo, que o próprio Cristo, inclusive, era judeu também. Então, Uhum. através dali, né, do judaísmo, foi que nasceu o cristianismo e que acabou tendo esse desmembramento, né, que a gente vê hoje. Mas através deles também surgiram. Porque a cultura deles, né, como todo mundo conhece, né, bastante diferente da nossa. Só algumas coisas que a gente adaptou, né? Tem o kippah que eles usam na cabeça, que os homens usam na cabeça. Aqui Uhum. os bispos aqui eles usam, só que o nome é diferente. Agora é Solidel que chama. Uhum. Solidel, Nitro, não sei direito. Agora fugiu o nome. Mas só modificou o nome, mas o sentido é praticamente quase o mesmo, não? Ou seja, o mesmo chapéuzinho bonitinho lá que a gente usa na cabeça. Não sei como é que não cai na cabeça, mas, Uhum. mas é o mesmo sentido, ou seja, Acho que tem adaptado da algum religião imã, né, judaica. irmão? Deve ter algum É, imã. essa aí eu já não sei, tem que perguntar para algum bispo que usa, né, para poder dizer, né? Mas na prática, tanto papas, cardeais, bispos que usam, é praticamente adaptado do judaísmo, que os judeus lá usam, não sei qual o sentido. Outra coisa interessante, né, que também no ano de 1970 aconteceu, que hoje só ficou o que sobrou, né, era o Muro das Lamentações, que antes, né, 1900 e vai cacetada lá atrás, era um templo no qual os judeus rezavam. Em 70, com as guerras que tem muito para aquela região, destruir só sobrou um muro de pé. Até Jesus já tinha profetizado, né, que ia ser destruído o templo, né? Que lá eles falaram de templo, 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 templo. De fato, foi destruído, né? Jesus profetizou isso em 1970. Foi destruído o templo e só ficou o Muro das Lamentações, onde os judeus fazem as orações deles. Isso aí você já deve ter visto na televisão, quem não viu, procura no YouTube lá que tem alguma reportagem lá que foi feita lá. E de fato, lá eles fazem as orações deles. Também tem aquelas trancinhas que os homens usam, né, que faz parte da tradição deles também. Ou seja, é uma cultura interessante que a gente acaba aprendendo, que, como eu disse, através deles foi que surgiu, né, o cristianismo. Sendo que eles ainda aguardam a vinda, né, a primeira vinda de Cristo, né, que eles não aceitaram que Jesus, né, que nasceu lá na manjedoura, que a gente celebrou no Natal, eles não acreditam que aquele menino é o caso, o Salvador, que vai vir uma segunda vez que ninguém sabe. Então, essa é a tradição deles, né, a crença deles, mas que é interessante em partes também. Outra que também nasceu, faz parte também, né, é o islamismo. Né? Isso aí, se você observar bem, cristianismo, judaísmo e islamismo acreditam tudo no mesmo Deus, só que de maneiras diferentes. Que Sim. os islâmicos, que fica lá, que tem muito lá pro lado do Iraque, lá pro lado do Afeganistão, eles já vêm de uma outra maneira. Eles veem Jesus Cristo, né, como profeta. Eles respeitam também, eles têm um grande respeito, os judeus, os islâmicos, eles têm um grande respeito à mãe de Deus. Né? É tanto que se eu tentar de respeitar a mãe de Deus
perto deles, você se ferra todinho, porque lá eles têm um respeito grande. Por mais que eles veem Jesus como profeta apenas, e não filho de Deus. Eles creem no mesmo Deus. Tem lá a Torá, que se não me falha a memória, que eu acho que é o livro deles. Acho que esse que é o... Se não for esse, depois eu vou procurar saber. É o Torá, sim, irmão. É, que é o livro sagrado deles. Eles têm também tem um. Agora não por causa da pandemia, mas antes eles faziam o ritual de se prostrar lá. Uhum. Acho que é. Eles também acreditam no profeta Maomé, né, que é um grande profeta da religião deles. Ou seja, é uma crença também bastante interessante, mas que também tem é um pouco parecida com a nossa por crer no mesmo Deus. Como os Logicamente de forma budistas, né, diferente. irmão? Também, como os É, budistas. eles já vou explicar também, mas é um pouquinho diferente, né? Não é bem a mesma coisa. Somente os islâmicos, os judeus e os cristãos têm creem da mesma maneira, né? Só os outros já são diferentes. Mas já que a irmã tocou no assunto, a gente não tem intervalo aqui, só para você saber. O intervalo não tem direto. É. É, os budistas, eles da mesma forma que os africanos, eles têm uma visão um pouquinho diferente, porque eles creem em reencarnação, retrocognição, também é conhecido na parapsicologia como vidas passadas, Uhum. e assim que eles creem. Logicamente, também tem uma tradição, né, que se chama de estar zen, ou seja, as meditações, que em partes é boa e ao mesmo tempo interessante, porque as meditações ajudam no relaxamento do corpo, que é a tradição deles. Uhum. Mas por que eu tinha falado em negócio de vidas passadas A igreja também, né, e irmão? A igreja a igreja... católica também usa de meditações, também usa Ah, sim. de meditar, também usa de. Eu esqueci a outra palavra É, que eu é, falei. só não da mesma forma, né? Tanto que a Não, não. meditação deles não é muito recomendado na Igreja Católica. Que a Uhum, nossa meditação é baseada na onde? Na palavra de Deus. Ali que a gente faz a nossa meditação, uhum, que é diferente do deles. Agora, o é. deles, né? Como eu disse, eles, assim como os africanos também, quer dizer, perdão, os ubandistas do candomblé, eles acreditam na, na reencarnação e nas vidas passadas, que também é conhecido como retrocognição. Então, essa é uma coisa que faz parte da fé deles, né, da cultura budista, né, que é a cultura japonesa, que eu acabei de falar da cultura japonesa que tem aqui em São Paulo. Então, isso faz parte da cultura deles. Assim como os pessoas do candomblé, da Umbanda, que também creem também em vidas passadas, como na, Como a gente na até vê, né, reencarnação. irmão? Como a gente Na até vê aquele reencarnação. seriado lá do Chaves, quando ele tá Né? lá, que é o do Chapolin, eles lá com o Buda lá, que eles tocam Sim, sim, toca aquele, que é tipo um prato sim, lá, né? Não sei como que chama aquele sim. instrumento lá, é Agora tipo um eu sino, né? sabia, fugiu a palavra. Tipo um sino, e aí eles tocam e lá tem um É, Buda, quem vê, né? é. Quem vê ali É, tem. e uma outra religião que também encaixa nesse contexto de vidas passadas e retrocognição é o Espiritismo, que até a irmã citou do Chaves. No Chaves também tem um episódio que mostra esse trecho. Os espíritos zombeteiros. Ou seja, que é exatamente isso, acreditar que espíritos voltam, que faz parte da crença espírita. Que a gente consegue comunicar com os espíritos, que eles voltam e reencarnam em corpos de pessoas que acabaram de nascer, ou seja, que faz parte da crença deles. Outra coisa que eles acreditam também é que até o Chico Xavier, né, que é bastante conhecido, né, muita gente já ouviu falar dele, né, ele inclusive tem agora não fugiu o nome, que é, os espíritos guiar para você escrever, que até, se observar bem, ele escrevia, né, com os olhos fechados, né, que o espírito falava para ele e ia escrevendo.
Tem um nome na parapsicologia que chama, tem uma explicação desse nome, desse fenômeno. Então, isso daí a gente faz tudo da parte da crença dos espíritas, né, na qual que acredita em reencarnação, vidas passadas, essas coisas. Da mesma forma que os budistas Na e mente, né, irmão? Eu acho o poder da os mente, essa coisa psicológico, a né? parapsicologia classifica nesse sentido. Até o falecido Padre Quevedo, né, nos estudos dele, ele sempre mostrava nesse sentido. Lógico, a gente respeita tanto os que acreditam nessa maneira, né, de encarnação. Já para nós cristãos, né, nossa fé não permite, né? Não é permitido isso que é classificado como pecado, essas coisas. Mas, como eu disse, a gente não está aqui para desrespeitar, a gente só está para mostrar um pouco de cada religião, suas práticas. Logicamente, um site interessante para você poder achar com mais clareza, não sei se a irmã estava usando esse, é o site Wikipedia. O Sim, Wikipedia é um site onde você encontra a fundo, né, como surgiu essas religiões, as formas de práticas. Ali você encontra com exclusividade, um site completo, gente. Até mesmo sobre a fé católica, fé cristã de uma forma geral, você encontra ali também como surgiu, as práticas, enfim. Ali você encontra, então é um site que eu recomendo. aqui, Mas, ô, a irmão, gente... Vou falar. falando um pouco sobre o budismo aqui, ó, tá falando assim, a meta do budismo é a superação do sofrimento causado Sim. pelo desejo e pela ignorância em relação à verdadeira natureza da realidade, formada pela impermanência e pela inexistência da alma dos seres vivos. Quer dizer que eles a inexistência da alma dos seres vivos. Então, eles não têm, a gente acredita que depois daqui, nós cristãos católicos acreditamos que depois daqui a nossa alma, né, que despega e vai com Deus, né? E lá a gente vai viver com o mesmo corpo, a mesma alma que a gente teve, né? Assim que fala o catecismo, né, irmão? Católico. Sim. Então, para eles, E a agora, alma não existe, quer dizer, então, que a alma não é, que a alma não tem existência, pela inexistência da alma, então eles não, como que eles vivem? então, é o que eu acabei de falar, né? Na verdade, não é que eles não acreditam em alma, eles acreditam que não existe céu e nem inferno. Para É, eles só existe o agora. Ou seja, na visão deles, você morre, você reencarna, você volta no corpo daquele que acabou de nascer. Não sei como é que funcionam essas coisas. Mas uhum, eles creem dessa forma, assim como os espíritas, os uhum. kardecistas, melhor dizendo, e os umbandistas, o pessoal do candomblé. Essa é a visão que eles têm, né, sobre o pós-morte. Diferente da gente, que a gente morre, a gente crê, ou vai para o céu, vai para o purgatório, vai para o inferno. A gente não tem. Essas são a forma que a gente crê. E eles já vê de Aqui forma fala, diferente. irmão, lá fala, e a meta do budismo é a superação do sofrimento causado pelo desejo e pela ignorância em relação à verdadeira natureza da realidade. Então, eles não querem viver na realidade, né? Eles querem viver, eles vivem assim, a religião deles É, a meditação, exatamente, a meditação, não, o psicológico é que entra em cena. Ou seja, vive na base do psicológico. Agora, gente, a gente acabou de falar das religiões, algumas, das principais. Agora a gente vai falar uma coisa, gente, que não é nem religião e nem dá para chamar de crença, que é o agnosticismo, que é o você crer em Deus, mas tipo, é o que eu chamo de crer da boca para fora. Você acredita num Deus, mas você nem sabe que o Deus pode ser qualquer coisa. Eu posso ser Deus, a irmã pode ser Deus, ou uma imagem como essa pode ser Deus, uma garrafa, um dinheiro, qualquer coisa pode ser Deus, porque você não tem um fundamento. Você fala, acredita em Deus, mas não tem um segmento. Que é o que chamamos de laicismo, ou seja, coisa laica, laicismo. ou também podemos chamar de light mesmo, né? Light no sentido, ou seja, você não tem um segmento nenhum, que é o que infelizmente muitas Mais pessoas têm. magrinho da coisa, né, irmão? É, é o que eu costumo chamar de pessoa morna, ou seja, a pessoa não está nem quente nem frio, é morno. E é o que o A agnosticismo é inércia, mais ou né? menos isso. A pessoa É, inerte, a inércia.
É o Às vezes sabe agnosticismo. das coisas, vê as coisas, mas vive de uma maneira inerte, na Porque o inércia. agnosticismo, ele praticamente ele não é nem ateu, mas também não tem nenhum segmento. Ele é meio a meio. Então ele fica nesse meio a meio, tipo, tanto faz como tanto fez. Não tem uma regra, não tem nada. Para ele tudo pode, tudo é livre, tudo é lícito. Ou seja, infringindo a lei humana, para ele não tem diferença nenhuma. Então essa é mais ou menos o que é o agnosticismo. Já o ateísmo, ele já é totalmente seco, ou seja, não crê em nada. Tipo, a gente veio ao mundo e veio assim, do nada. Vive a Não quer Deusdade, nem né? saber. Não quer nem saber como é que veio. Veio ao mundo e assim por diante. Morreu também. O que acontece depois da morte? O Não quer bichinho vai saber de lá, come o Deus. corpo e acaba assim. Essa é a visão dos ateus, né? Tipo, a gente surgiu de alguma forma. Como? Ninguém sabe. Vamos morrer, o que vai acontecer? A decomposição do corpo, que é o que Na acontece com qualquer verdade, ser humano. irmão, o que eu Essa é a escutava visão muito deles. eu escutava muito na religião, eles sabem que existe um Deus, mas eles não querem acreditar. Alguns, na hora da morte, se convertem ainda, né? Porque É. tem essa experiência. No final da vida, tem cada pessoa conta de um jeito, né? A experiência da vida, né, irmão? Que eles Uhum. tiveram assim, com Deus, né? De ver uma luz no fim do túnel, isso que é Deus, esse sentimento que eles têm, né? E isso, os ateus, alguns se convertem na hora da morte, porque eles vivem assim, eles querem viver assim ao seu meu prazer, assim, a Deus dará que nem eu falei, mas eles não querem acreditar, eles não acreditam que tem um Deus. Então, para eles, mas eles sabem que eles têm que viver assim, eles têm que obedecer umas regras, eles têm que ter a moral, assim, o que a gente tem que viver, né, como cidadãos. Assim, a gente tem uma regra também para viver, né, a nossa vida em sociedade. A gente sabe disso. Eles vivem assim, só que eles vivem sem um Deus, sem acreditar que um Deus, mas eles sabem que existe. Então, mas eles querem viver nessa, pode falar sendo ignorância, eles não quer isso, eles não quer, o ateu é isso, né? O meu ex-professor, gente, ele era professor de geografia, né, meu, na época, ele de fato ele é ateu mesmo, né, porque existe aquele tipo de ateus que Eu conheço acredita, ateu, tenho uma acredita, amiga ateu, e acredita entre aspas, entre tabela, como a gente pode dizer, porque a ciência, se você observar bem, tem uns certos pontos que a ciência reconhece que é coisa fora do normal, quando ela não consegue explicar. Uma doença que cura assim, sem mais sem menos, a ciência já saca que tem uma força sobrenatural. Ela não fala que é Deus, mas ela automaticamente ela vê que tem algo sobrenatural. Já vi muito uhum, isso. Então, tem alguns ateus que são nesse sentido, são nesse nível. Né? Tipo, não uhum. acredita, mas reconhece que existe algo sobrenatural em uma cura, em coisa do tipo. E existe aqueles que são mais radicais, que nem a ciência consegue mudar a cabeça deles. Só que Que é o eles não caso desse. titulam isso como Deus, né, irmão? Eles não falam Que que é são Deus. força sobrenatural. É. Assim como a parapsicologia, alguns tipos de fenômeno que a pessoa chama de assombração, eles classificam como fenômenos psicológicos da cabeça da gente. Então, mas existe um outro ponto que eu até achei interessante. Esse meu ex-professor contar, né, mesmo ele sendo ateu, eu achei interessante isso. Porque ele falou uma coisa que é bem verdade. Todo mundo, crente e não crente, tem um lado ateu. E aí eu vou explicar o porquê. Por exemplo, nós somos cristãos. A gente não crê da forma que um budista, por exemplo, crê. A gente não crê da mesma forma que um hindu crê, ou talvez no Deus que eles creem. A gente não crê. A gente tem a nossa forma de crer. Da mesma forma que eles também não creem da forma que a gente crê, no mesmo Deus que a gente crê. Ou seja, Uhum, tudo isso faz com que a gente tenha um pequeno ateísmo com a gente. Que não dá para a gente acreditar em tudo. uhum. Acreditar em Jesus, acreditar no.
do Ganesha lá, que é Irmão, dos deuses indianos, não dá para... vai assim, nós como Dá pra... católicos, assim, que somos praticantes, estamos sempre na igreja, ajudamos assim nas atividades, nas pastorais das igrejas. Vai um ateu falar que não existe Deus, que não acredita em Deus, né? A gente vai, qual que é o nosso primeiro impacto? A gente se assusta e fala assim, como assim, né? Mas é porque a gente não está acostumado a ouvir isso, porque a gente acredita em Deus, nós somos cristãos. Só que um ateu, ele não, para eles não existe nada, não existe Deus. E isso impacta. Quando eu ouvi isso de um ateu, eu falei assim, nossa, mas como que você fala assim que não existe Deus? Então, como que você vive assim? Como que, né? A gente impacta mesmo. É Por que isso. uma coisa, nesse programa aqui, que é o fundamento que a gente tá falando aqui, gente, é a Tem que questão do ter, né, respeito. irmão? Ô, irmão, tem que ter algo para a gente acreditar, tem que ter algo para ajudar a gente, assim, quando a gente não está É, tão bem. é. Existe a religião, né? Que nem eu falei, não tem como uma pessoa não ter uma cultura. Cultura É, faz parte do ser humano. Não acabei de citar, né? A Maria de Fátima, lá de Pernambuco, o pessoal do Pernambuco, eles têm, né, a cultura deles, né? Tem lá culinária, tem isso, tem aquilo. E aqui, e no caso, nós também temos a nossa cultura. Aqui em São Paulo mesmo, a gente. Aqui não dá para dizer que a gente tem uma cultura própria, porque aqui a gente recebe tudo. É mineiro, é pernambucano, é budista, é isso, é aquilo. A gente recebe tudo aqui. Mas a religião, como um todo, ela é cultura também. Então é sempre. Não tem como uma pessoa ser uma pessoa sem cultura. A cultura faz parte. O jeito de falar, enfim. Então, como está dizendo. Mas aqui, como a gente está dizendo no início, aqui o nosso foco é o respeito, né? De respeitar a fé do outro, respeitar a crença do outro. Porque, como eu disse, a gente não tem certeza de nada. A gente não tem certeza nem de como a gente veio, que ninguém sabe até hoje, como a gente também não tem certeza para onde que nós vamos. Lógico, a gente pode falar, mas nós vamos para o cemitério. Isso aí, de fato, vai o corpo, a gente vai, mas a gente não sabe o depois, né? Se vai ter um espírito para ir, enfim, a gente não sabe. Então, por isso que é importante a gente respeitar a fé do outro. Você seguir a sua, eu sigo a minha, a gente viver num pleno acordo, um pleno respeito. Agora, né, gente, já deu nosso tempo, porque nosso tempo já deu, né? O foco aqui do programa era explicar para vocês um pouquinho, né, das religiões, da importância do respeito. No próximo programa, nós vamos estar debatendo aqui, né, como a gente debateu hoje, a gente vai estar debatendo sobre a ecologia. Você não entendeu errado, a ecologia. A gente está vendo, né, a gente está vendo as chuvas na Bahia, Minas Gerais, os estragos que está sendo causado. E a gente sabe que tudo isso é a obra do ser humano. O ser humano está fazendo esse estrago com indústrias, com poluição. A gente vai estar debatendo um pouco sobre a lixo, ecologia. as pessoas que Exatamente. não jogam, descartam lixo no lugar certo. Por isso que Na, acontecem as enchentes, né, irmão? Todas essas coisas que tem, na essas próxima segunda, catástrofes. na próxima segunda-feira, se Deus quiser, a gente vai estar debatendo sobre esse tema, porque é um tema importante. Você, pai, você, mãe que tem filhos, eduque seu filho na ecologia. Ou seja, ensine o que é correto a fazer, Meio ambiente. reciclagem. Lógico, a gente não vai falar agora porque o nosso tempo já deu, mas eu estou explicando um pouquinho o que a gente vai debater, que é uma coisa interessante. A irmã que é professora, com certeza, quando ela vai dar aula de ciência, ela sabe, ela fala exatamente sobre essa questão de ecologia também, que faz parte, né? Todo professor de ciência sabe disso. Então, a gente vai estar debatendo isso no nosso próximo programa, nesse mesmo canal, nesse mesmo horário. Agora, né, a gente vai dividir a rede, que eu tenho um recadinho para você que está do Instagram. Muito obrigado a você do Facebook e do YouTube que nos deixa nesse momento. A gente se encontra amanhã no Santo Terço Especial, né? Que amanhã tem um momento criança que vai ser disponibilizado, que já está pronto. Mas também temos o Santo Terço Especial, então às 9 da manhã. Fiquem todos com Deus e salve Maria. Você que está acompanhando essa transmissão, já acessou o canal dos melhores vídeos do YouTube? Se não acessou, não perca tempo. Os melhores vídeos do YouTube você só encontra aqui terços, rosário, Rosário da Misericórdia, Rosário 2.0, Rosário do Pai Nosso, além de orações como oração dos 40 Pai Nossos, oração das 50 Ave Marias, 50 Salve Rainhas, além
de vídeos variados, algumas transmissões que eu fiz antes da pandemia, algumas dentro da pandemia seguindo os protocolos de segurança, além de vídeos como Seu Madruga dublando Alívio de Essa Guiar, participação especial de DJ Bruninho, Funk das Garras de Ilhéus, além de outros vídeos bons, de qualidade, que até seu cachorro, seu gato, seu periquito pode acompanhar. Acabou essa transmissão que você está acompanhando, vá ao Google e digite www.youtube.com/canal dos melhores vídeos. Está aqui na sua tela, basta você digitar isto e vai ser direcionado até o nosso canal no YouTube. Chegando lá, se inscreva, ative o sininho das notificações e fique atento aos novos vídeos, às novas transmissões que fazemos. Também você é convidado a compartilhar os nossos vídeos, o nosso canal nas suas redes sociais, para que mais pessoas possam se inscrever, que mais pessoas possam se juntar a nós. Ou seja, você vai estar evangelizando quando você faz isso. Então, convide mais um para se inscrever no nosso canal e ativar o sininho das notificações. O canal dos melhores vídeos também está nas redes sociais. No Instagram é @JacksonMariaOficial. E no Facebook a nossa página é Canal dos Melhores Vídeos. Transmissões, fotos, vídeos, você encontra com exclusividade nas nossas redes sociais. Está aqui na sua tela também as nossas redes sociais. Basta você que tem Facebook, você que tem Instagram, seguir a gente nas redes sociais. Você seguindo, compartilhando nosso conteúdo, você está sendo um evangelizador. Não somente eu, não somente as pessoas do canal, mas você também estará sendo. Então, ajude a gente nessa evangelização, compartilhe nossos conteúdos, se inscreva no nosso canal, siga a gente nas redes sociais e vamos evangelizar.